Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que, olha, sustenta boa parte do nosso mundo digital: os bancos de dados. Isso aí. Recebemos uns materiais bem completos, que vão desde o planejamento inicial, sabe, com os diagramas de entidade e relacionamento, os DERs, Aham. passando pela organização dos dados, com a normalização, e chegam até na linguagem que a gente usa para conversar com eles, o SQL. Incluindo a parte de definir a estrutura, que é a DDL. Exato. A ideia é descomplicar um pouco esses conceitos, né? Justamente, desmistificar. Pode parecer meio técnico assim de primeira, mas entender isso é fundamental. É quase como, sei lá, entender a planta de uma casa antes de começar a levantar as paredes, sabe? Boa analogia. E entender como os cômodos se organizam para tudo funcionar direitinho. A gente vai ver como esses elementos garantem que a informação seja guardada de um jeito lógico, eficiente e, principalmente, fácil de confiar e de manter depois. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, né? Pelo projeto, a planta da nossa casa de dados. Antes de sair criando tabela, a gente precisa de um plano. É aí que entra o diagrama de entidade e relacionamento, o DER. Exatamente. O DER é, na essência, a representação visual do modelo de dados. É a planta baixa mesmo. Certo. Ele mostra as entidades, que são as coisas importantes sobre as quais a gente quer guardar informação. Tipo, clientes, produtos, médicos, como naquele exemplo da clínica que o material trouxe. Lembro desse exemplo. Aí, para cada entidade, ele detalha os atributos, que são as características dela. Nome, CPF, código do produto, CRM do médico, enfim. E, talvez o ponto-chave, ele mapeia como essas entidades se relacionam entre si. Como elas conversam. Isso. Um cliente agenda uma consulta. Um médico atende essa consulta. Um produto pertence a um fornecedor. O objetivo principal, como um dos textos bem aponta, é trazer clareza e estrutura logo no início. Para quê? Para evitar aquele caos que às vezes surge num desenvolvimento mais informal, né? E facilita demais a manutenção lá na frente. Entendi a ideia do mapa. E como ele fica visualmente? Vi que tem uns símbolos padrão. Tem sim. A notação mais clássica, que vem lá do Peter Chen, usa retângulos para as entidades, elipses para os atributos e losangos para os relacionamentos. Tudo ligado por linhas. É a forma tradicional, bem didática. Ok. Só que, e um dos materiais levanta essa bola, na prática, imagina um sistema grande com um monte de entidade, cada uma com vários atributos. Encher o diagrama de elipse pode deixar ele bem poluído visualmente. Fica confuso, né? Fica. Por isso, hoje, é bem comum usar uma notação um pouco diferente, inspirada na UML. Os atributos ficam listados dentro do próprio retângulo da entidade. Fica mais limpo, mais compacto. Ajuda bastante em projetos maiores. Faz sentido, para não virar um emaranhado. Mas e aqueles numerozinhos e letras tipo 1 e N que ficam perto das linhas de relacionamento, o que são? Isso é a cardinalidade. É super importante. Ela define as regras do negócio, sabe? Diz quantos itens de uma entidade podem se relacionar com quantos da outra. Regras do negócio, como assim? Por exemplo, pode ser 1 para 1, que a gente representa como 1. Talvez, sei lá, um funcionário tenha um único crachá. Certo. Pode ser 1 para muitos. O N, esse é o mais clássico, tipo, um cliente pode fazer vários pedidos. Ok. Ou pode ser muitos para muitos, NN. Por exemplo, um aluno, N, pode se matricular em várias disciplinas, N, e uma disciplina tem vários alunos. Entender a cardinalidade certa é crucial para que o banco de dados reflita a realidade do negócio. Entendi. E como é que essa coisa toda sai da conversa com o cliente e vira um diagrama desses? Aquele exemplo da clínica médica pareceu bem prático. É um processo que começa sem exceção com o levantamento de requisitos. Um dos textos, acho que do Rodrigues, detalha isso bem. Não tem mágica, sabe? É sentar,
conversar, entender o dia a dia, os documentos que eles usam, o que eles precisam saber. Investigar mesmo. Investigar. No caso da clínica, essa investigação mostrou as entidades principais: clientes, médicos, consultas, remédios, talvez funcionários, fornecedores. Depois, para cada uma, o que é importante guardar: nome, CPF, endereço para o cliente, CRM, especialidade para o médico, e assim vai. Os atributos. Exato. E por fim, como elas se conectam. Cliente agenda consulta, médico realiza consulta, consulta prescreve remédio. O resultado é aquele diagrama tipo figura 9 que mostraram. Ele vira um guia, um roteiro para quem vai de fato criar as tabelas no banco. É um passo que força a pensar e esclarecer tudo antes de começar a codificar. Imagino que ficar desenhando isso na mão, se o sistema for grande, complica. Tem programa para ajudar? Com certeza. O material até cita especificamente, o DB Designer. É uma opção interessante porque é online, é gratuita para coisas menores ou para estudo. Você pode até usar sem fazer cadastro. Tem lá um login as a guest user. Ah, legal. Nele, você vai criando as tabelas, que são os retângulos do DER, né? Adiciona os campos, que são os atributos, diz o tipo de dado, se é texto, número, data, marca quem é a chave primária, o PK, que é o identificador único. O identificador de cada linha, né? Isso. E, muito importante, define as chaves estrangeiras, as FKs. São elas que criam as ligações entre as tabelas. Aquele exemplo de criar fornecedor e produto e ligar com a setinha azul da FK mostra bem como essas ferramentas ajudam a visualizar a estrutura toda. Beleza, então temos a planta desenhada com o DER. Agora, o passo seguinte seria garantir que a casa por dentro esteja arrumada, né? Que os dados não fiquem repetidos ou bagunçados. É aí que a normalização entra. Exatamente. Se o DER é o projeto arquitetônico, a normalização é tipo o design de interiores e a organização dos armários. É um conjunto de regras formais para organizar as tabelas e as colunas delas. Regras formais? Sim. E o grande objetivo, como o Macedo enfatiza bem num dos textos, é diminuir a redundância de dados, repetição de informação. Por que isso é tão ruim, a repetição? Porque dado repetido é a receita para inconsistência. Imagina ter que atualizar o endereço de um cliente em 5 tabelas diferentes. Qual a chance de você esquecer uma? Ou digitar errado em outra? É enorme. Nossa, verdade. Ia virar uma bagunça. Exato. A normalização tenta evitar essa armadilha. A ideia é que cada pedaço de informação exista em um único lugar lógico. Fica mais seguro, mais confiável. Faz todo sentido. Mas como funcionam essas regras? Ouvi falar das dependências funcionais, mas o nome assusta um pouco. O nome é meio acadêmico, né? Mas a gente pode pensar de um jeito mais prático. Que tipo de problema cada regra resolve? As tais formas normais, as FNs, são como níveis de organização. Níveis. Tipo 1, 2, 3. Isso. As mais comuns são a primeira, 1FN, a segunda, 2FN e a terceira, 3FN. Vamos ver o que cada uma ataca. Primeira forma normal, a 1FN. Essa é a regra básica, o mínimo. Ela diz que cada célula da sua tabela tem que ter um valor único, indivisível, que a gente chama de atômico. Atômico. Quer dizer, nada de guardar, por exemplo, uma lista de telefones separadas por vírgula numa única célula. Cada telefone tem que estar na sua própria linha ou coluna, dependendo do modelo. E também proíbe grupos de colunas que se repetem, tipo telefone 1, telefone 2, telefone 3. Entendi. Um valor por célula. Isso. Aquele exemplo da planilha bagunçada quadro 1, que vira tabelas separadas para projeto e alocação empregado, mostra bem esse primeiro passo. É botar ordem na casa. Ok. 1FN é a base. E a segunda? A segunda forma normal, 2FN, foca em tabelas que têm chave primária composta. Ou seja, a chave é formada por mais de uma coluna. Tipo código do pedido plus código do item. Exato. A 2FN diz o seguinte: todos os outros atributos dessa tabela têm que depender da chave primária inteira, da combinação completa. Não podem depender só de um pedaço dela.
Ah, Se um atributo depende só de uma parte da chave, ele está no lugar errado. Precisa ir para outra tabela. No exemplo do material, eles mostram a passagem do quadro 3 para o 4, o nome do empregado, a categoria, o salário. Eles dependiam só do código do empregado, não da combinação projeto plus empregado. entendi. O nome do cara não muda se ele muda de projeto. Exatamente. Então, esses dados foram para uma tabela empregado separada. Isso evita repetir o nome, a categoria e o salário dele para cada projeto em que ele está alocado. Tira a redundância. Faz sentido. E a terceira forma normal, a 3FN? A 3FN ataca outro tipo de dependência que a gente não quer. Quando um atributo que não é parte da chave primária depende de outro atributo que também não é parte da chave primária. É uma dependência meio que indireta, sabe? Chamam de transitiva. Um atributo que não é chave dependendo de outro que também não é chave. Isso. No exemplo deles, a passagem do quadro 4 para os quadros 6 e 7, na tabela empregado, o salário dependia da categoria. Só que a categoria não era a chave primária. A chave era COD empregado. Certo, a categoria não era chave. Então, essa dependência do salário na categoria é transitiva. A solução: criar uma tabela categoria separada que liga a categoria ao salário e na tabela empregado você deixa só uma referência para qual categoria ele pertence. E por que isso é bom? Porque se, por exemplo, o salário de uma categoria inteira mudar, você só precisa alterar em um único lugar, na tabela categoria. Se estivesse tudo junto na tabela empregado, você teria que sair alterando o salário de todos os empregados daquela categoria, um por um. Maior chance de erro. Entendi. É um processo de ir limpando a estrutura, né? Tira uma dependência aqui, outra ali. Exatamente. É refinar passo a passo, deixar a estrutura mais lógica, mais robusta contra inconsistências. Mas aí uma dúvida que fica. Dividir tanto assim em tabelas menores não acaba complicando na hora de buscar informação? Tipo, tem que juntar tudo de novo? Ótima pergunta. Esse é o ponto central do debate sobre normalização versus desempenho. Sim, a normalização geralmente resulta em mais tabelas. E sim, para ter uma visão completa, tipo ver os dados do empregado junto com o nome do projeto e o salário da categoria dele, você vai precisar juntar informações de várias tabelas. A gente faz isso usando uma operação chamada join, lá no SQL. Join. Isso. E dependendo da complexidade da consulta e do volume de dados, esses joins podem sim tornar a consulta um pouco mais complexa de escrever e potencialmente um pouquinho mais lenta para executar. Ah, então tem um custo. Tem um trade-off, uma troca. Você ganha muito em integridade dos dados, em facilidade de manutenção, em evitar redundância, mas pode perder um tiquinho em simplicidade da consulta ou em velocidade bruta para certas leituras muito específicas. E o que se faz então? Geralmente, para bancos de dados que registram as operações do dia a dia, sabe? Vendas, cadastros, o que a gente chama de OLTP, a normalização até a 3FN é quase sempre a melhor prática. Os benefícios da integridade superam a pequena complexidade extra na consulta. Entendi. Agora, em cenários muito específicos, tipo data warehouses, que são bancos otimizados para análises e relatórios rápidos, às vezes se faz o contrário, uma desnormalização controlada. Mas isso é exceção. Ah, e tem a forma normal Boyce Code, a BCNF. Ela é tipo uma 3FN um pouco mais rigorosa. Resolve uns casos bem específicos de anomalias. Mas para a maioria das situações, chegar na 3FN já está excelente. Entendi a balança. Integridade versus talvez um pouco mais de complexidade na hora de buscar, faz sentido pesar isso. Bom, agora que a gente tem a estrutura desenhada com o EDR e organizada com a normalização, como é que a gente efetivamente coloca dados lá dentro ou faz perguntas para o banco? Aí chegamos no SQL. Exatamente. Agora a gente vai conversar com o banco. E a língua universal para isso, no mundo dos bancos relacionais, é o SQL, Structured Query Language.
linguagem de consulta estruturada. SQL. É ela que a gente usa para falar com a maioria dos bancos que existem por aí. MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle, um monte. Ela surgiu lá nos anos 70 na IBM, como um dos textos menciona, e virou esse padrão de mercado. Uma língua franca dos dados relacionais? Perfeito! É a ponte entre quem precisa da informação e o banco onde ela está guardada. É importante só lembrar, como os materiais também comentam, que hoje o mundo dos bancos é maior, né? Tem os bancos NoSQL, tipo Mongod, que funcionam diferente e usam outras formas de consulta. Mas para o mundo relacional, que ainda é a base de muitos e muitos sistemas, o SQL é o rei. E como funciona essa conversa em SQL? Quais são os comandos-chave? A estrutura mais básica que todo mundo aprende primeiro é o select, from, where. Ah, esse eu já vi. Pois é, select diz o que você quer ver, quais colunas, from diz de onde você quer buscar, de qual tabela, e where filtra as linhas, diz quais registros te interessam, com base em condições. O que, de onde, quais? Isso, mas o SQL é muito mais que isso. A gente tem Operadores para montar condições mais sofisticadas no where, os lógicos and, or, not, os de comparação, igual, maior, menor, e outros bem úteis como between para faixas de valor, like para buscar padrões em texto, in para ver se está numa lista. certo. Tem as cláusulas para refinar o resultado, order by para ordenar, group by para agrupar linhas e fazer cálculos nesses grupos, distinct para não repetir valores. Agrupar. Tipo, contar quantos clientes por cidade. Exatamente. Para isso você usaria o group by junto com as funções de agregação, que são funções para calcular resumos. Count para contar, sum para somar, AVG para média, max para achar o maior valor, min com o menor. Os exemplos nos materiais ajudaram a ver isso. Buscar clientes do Paraná ou São Paulo com where, state, in, Paraná, São Paulo. Ou achar a maior idade com o max, idade, ou contar todo mundo com count all. Parece bem poderoso. E é muito versátil. E é útil também entender que o SQL geralmente é dividido em subconjuntos de acordo com o que os comandos fazem. Os materiais focam em dois principais, DDL e DML. DDL e DML. O que são? DDL é Data Definition Language, linguagem de definição de dados. São os comandos que a gente usa para definir, para criar, para gerenciar a estrutura do banco. Lembra do DERE e da normalização? A DDL é como você pega aquele projeto e constrói ele de verdade no sistema. Ah, então é para criar as tabelas e tal. Isso. Os comandos principais são create, para criar tabela, índice, o que for. Alter, para modificar o que já existe, tipo adicionar uma coluna. E drop, para apagar uma estrutura. Aquele exemplo grandão de criar o esquema ministério com um monte de create table, definindo coluna, tipo de dado, chave. Aquilo é DDL puro. É a construção da casa. Entendi. E a DML? DML é Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. Depois que a estrutura está pronta, a DDL fez a casa, a DML entra para trabalhar com os dados dentro dela. São os comandos do dia a dia. Tipo, Select, para ler, para consultar. Insert, para botar dado novo. Update, para mudar um dado que já existe. E delete, para tirar um dado. São os moradores usando a casa. ah, gostei da analogia. DDL constrói a casa, DML são os moradores interagindo com ela, ficou bem claro. Que bom! E só para completar o quadro, existem mais dois tipos que os materiais mencionam rapidamente. A DCL, Data Control Language, com grant e revoke, que serve para dar ou tirar permissão de acesso. Quem pode fazer o que no banco? Segurança. Certo, permissões. E a DTL, ou TCL, Transaction Control Language, com comandos como commit e rollback. Serve para controlar transações. Garantir que um bloco de operações ou acontece inteiro, com sucesso, ou seja totalmente desfeito se der erro no meio. Isso é vital para manter a integridade, né? Imagina uma transferência bancária que tira dinheiro de uma conta, mas não põe na outra.
Não pode. Nossa, fundamental mesmo. Com certeza. Bom, então, recapitulando. A gente começa com um projeto visual, o mapa, usando DER. Depois, aplica as regras de normalização para ter uma organização interna que seja eficiente sem repetição desnecessária. E aí, finalmente, a gente usa o SQL com a DDL para construir a estrutura e a DML para colocar, tirar, modificar e consultar os dados lá dentro. Parece que tudo se encaixa para a informação ficar bem guardada e acessível, né? Sem dúvida. Entender esses 3 pilares, o design com o DR, a organização com a normalização e a interação com o SQL, dá uma base muito sólida. Não só para quem vai desenvolver sistemas, mas para qualquer pessoa que trabalha com dados ou só quer entender melhor como as coisas funcionam por trás das telas que a gente usa todo dia. É trazer método, né? Lógica para lidar com informação. Exatamente. É sobre isso. Trazer lógica e eficiência para como a gente armazena e busca informação nesse mundo cada vez mais digital. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. A gente vive essa era de nossa explosão de dados, né? Big Data, dado que nem tem estrutura direito, informação chegando o tempo todo. Sim, o volume e a variedade são imensos hoje. Como será que esses princípios que a gente discutiu, que nasceram e se firmaram no mundo relacional, DER, normalização, SQL, como eles se aplicam ou talvez até são desafiados por tecnologias mais novas? Tipo bancos não SQL, data lakes, até aqueles bancos em grafo. Ótima questão. O que será que dessa essência de estruturar, organizar e consultar a informação continua sendo indispensável, não importa a ferramenta que a gente use? Fica aí a pergunta para a gente pensar.